Obrigado, Senhor. Obrigado por ter perdoado os meus pecados. Obrigado por ter morrido na cruz por mim. Obrigado por ter liberado o teu Espírito, me convencido. Obrigado, Senhor, pela igreja em Baixa Grande, que me liberou para estar aqui, que me abençoou para ser bênção. Obrigado pelo Ministério Impacto, por me dar a liberdade de anunciar a tua palavra e aquilo que o Senhor me confiou. Obrigado pela graça que o Senhor tem concedido a essa equipe, de estar aos teus pés, ajuntando o teu povo nesse país. Obrigado por cada um ouvinte que está nesse momento, Senhor, querendo ouvir a tua palavra. A minha oração, Senhor, é que o Senhor abençoe, derramando o colírio sobre os olhos de cada um deles, Senhor. E que aquilo que o Senhor me iluminou, Senhor, possa ser passado para eles num som dobrada. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amados irmãos, o nosso tema do encontro é ir além. Ir além me lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Eu queria que você me acompanhasse, abrindo sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, onde Jesus desafiou seus discípulos o tempo todo para ir além. O maior sermão de Jesus, ele o tempo todo ressalta a importância do ir além. 5, verso 17, ele disse: não cuideis que eu vim destruir a lei. Mas, no verso 19, ele diz que aquele que cumprir a lei e ensinar será chamado grande no reino dos céus. E no verso 20, ele pede para os discípulos dele que eles deviam exceder. Exceder é ir além, né? Exceder os escribas e fariseus, senão de modo nenhum entraria no reino dos céus. Então é um pedido de Jesus para ir além. E aí ele começa a dar exemplo de ir além. Verso 22, o 21, ele cita um mandamento do Velho Testamento, que era não matarás, que foi dito pelos antigos, ou melhor dizendo, por Moisés. E ele vai falar para ir além de Moisés. Ele disse que não devia nem se encolerizar com seu irmão. Mais à frente, no verso 27, foi dito para não adulterar. E ele frisa que não devia nem cobiçar. Então ele não está contrariando o mandamento, ele só está apertando mais, né? Fazendo você ir andar, ou você ir à frente, ir além. Assim segue. Vários mandamentos, se você atentar, vai falar de olho por olho, vai falar que era ordenado amar só o próximo e odiar o inimigo, ele manda amar os inimigos. Vai citar que eles amavam quem amava, a quem o amava, e aborrecia aquele que aborrecia, e ele manda que você ame quem te ama e ame quem te odeia também, né? Saudação, geralmente só se dá aos amigos ou irmãos, paz do Senhor. Mas ele manda dar a paz do Senhor a quem não é irmão, né? E ele chegou a citar isso: quando entrasse em uma casa, sauda com a paz. Se houver alguém de paz ali, amém. Então, o tempo todo de Jesus, nesse sermão, é pedindo para ir além, né? Vai falar de oração, vai falar de jejum, por aí vai. Então, esse tema está falando de ir além, mas eu estou enquadrado no tema da unidade.
foi a liberdade que Haroldo, uma equipe aí, concedeu para a gente. Geralmente, quando a gente vai ministrar em um lugar, o povo diz o tema, né? E você tem que trabalhar em cima daquele tema. Eles, graças a Deus, nos deu liberdade em vários temas. Então, foi o tema que eu escolhi, foi falar sobre a unidade. E aí, falar na unidade, tem muito que se falar, mas eu vou me prender apenas no como alcançar a unidade, ou como manter a unidade. Tá? Falar de unidade, poderia falar o que é unidade, o porquê é importante a unidade, mas eu vou ficar no como alcançar a unidade. Né? Unidade, se for falar do que ela é, para mim, talvez poderia começar falando do que não é. Não é igualdade. Unidade tem a ver com a diversidade, né? Mas eu gosto de pensar mais em unidade como a senha do retorno do rei. A unidade, ela expressa o bom funcionamento do corpo. Ela é importante porque ela fala da Trindade, ela revela a Trindade para a gente, e ela também tem um poder tremendo, né? O poder de ligar no céu, ligar aqui na terra o que é para ser liberado no céu. Né? E quando a igreja alcançar esse nível, aí nós vamos transformar a terra em céu. Mas eu quero ler um texto lá em Efésios 4. Quando você pensa em ir além, se tratando da unidade, ir além, eu acho que já fica subentendido que ir além já existe alguma coisa. Não pode ir além do nada. Não é? Quando diz que é para ir além, já tem alguma coisa. E você vai pegar dali para alcançar um alvo que esse além também já diz que tem um objetivo. Então, quando trata de unidade, já tem alguma coisa de unidade. Já deve existir alguma coisa de unidade. Você, o que é que você pensa, o que é que você enxerga, o que é que você vê de unidade? Porque se é para ir além, já deve ter. Ao mesmo tempo que diz que que tem, diz que é para ir além. Então, tem algo para se alcançar na unidade ainda. Mas já existe alguma coisa de unidade. Por isso, quero que você vá para Efésios, capítulo 4, porque lá ele vai falar no verso 3, o apóstolo Paulo, no verso 1, começa rogando para que nós tenhamos um andar digno da vocação que foi chamado. E esse andar, ele vai descrevendo, e no 3 ele diz assim, procure guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Guarda-se somente o que você tem. Você não pode guardar o que não possui. Então diga assim, eu já tenho unidade de Espírito. Com meu irmão do lado aí, o da cadeira que o rapaz disse que é tão difícil atravessar. Você já tem unidade com irmãos da Igreja Católica. Diga assim, eu tenho unidade de espírito com os católicos. Enganchou a fita, não? De novo, a galera do fundo eu não ouvi. Vai. Eu tenho unidade de espírito com os católicos. E com os evangélicos, né? Os católicos falam o inverso aí, vai. Os católicos. Com os evangélicos. Amém. Então, a unidade do Espírito já possuímos, mas é preciso guardar. Tem gente que não guarda. Aí é onde surge o negócio da divisão. É preciso guardar a unidade do Espírito.
Mas não, esse texto vai falar de uma outra unidade. Lá no verso 13. Fala assim que tem uma unidade para ser alcançada, até que nós cheguemos à unidade da fé. Então essa, se é para chegar, ainda não possui. A do Espírito eu já tenho. Só preciso preservar, guardar ela. E a unidade da fé, eu devo estar focando para chegar nela. Aqui tem uns escritos que eu esqueci de falar o que é que era. Isso aqui é minha cidade, tá bom? Eu não vou apagar, não. Está o nome de meus amados conterrâneos. Mas eu quero que você dê uma olhada. Depois eu apago esse risco preto aqui. De preto não está dando certo. Vamos de azul. Então, unidade do Espírito, a unidade não é? Unidade do Espírito, já possuímos. Porém, é necessário partir para alcançar a unidade F, da fé. E não para por aí, depois deve prosseguir para a unidade G. É G, não, UG. Unidade do Espírito, unidade da fé, e eu boto G porque para mim é unidade da glória. Porque na oração de Jesus, quando fala de unidade, Jesus orou 2 orações, né? As mais compridas. Orou diversas curtas, mas a Bíblia resiste 2 bem longas, que é Mateus 6 e João 17. Em Mateus 6, ele ora para ter unidade do céu com a terra. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Você crê que terra e céu vai ser um? Está sendo um agora? Não, que a nossa parte está bagunçada. Né? Mas vai haver unidade do céu e terra. A primeira unidade que Jesus falou que devia existir, ele mostrou o plano geral. A unidade G. A unidade da glória de Deus. Que já existe no céu e vai encher a terra. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Então, eu coloco isso como unidade da glória, céu e terra. Mas, tem um caminho para chegar lá. Então, a primeira vez que Jesus falou no assunto, já tinha 1 ano e meio, quando ele falou isso aí com os discípulos dele. 1 ano e meio de jornada, ele falou sobre isso, a unidade de céu e terra. Passou-se 2 anos depois, na última noite dele aqui com os discípulos, ele ora pela igreja, e aí ele vai pedir unidade da igreja, que é João 17. Que eles sejam um, ó Pai, como tu, né? Que eles sejam um em nós, eu em ti, um em nós, e aí vai. Que eles sejam perfeitos em unidade. Ele vai resumir falando disso. A igreja precisa ser perfeita na unidade. Então, Jesus primeiro falou da unidade de céu e terra. Depois, ele vai falar da unidade da igreja. Que a unidade da igreja é que vai trazer o céu para a terra. Mas ele está falando na ordem inversa, está percebendo? Só que Paulo vai falar, em Efésios, que para alcançar a unidade da igreja, na igreja tem 2 unidades, unidade do Espírito e unidade da fé. Então está vindo um processo de trás para frente. Caminhos. Por que Jesus não falou tudo de uma vez, né? Porque Jesus não gostava de dar se ele percebesse que não tinha interesse do lado de lá. Ele falava para ver se conseguia os interessados. Quando ele percebia que a turma estava interessada, ele ia dando mais. Ele não dava tudo de uma vez. Ele dava um pouco, segura um pouco. Dá um pouco, segura um pouco. E assim vai andando. Então, Paulo é que vai revelar que existe a unidade do Espírito e essa nós já temos. Não depende de nós, depende quando você encontra Jesus, recebeu Jesus, o católico tem Jesus, o assembleano tem Jesus, o batista tem Jesus, então todos têm o mesmo Espírito. Unidade do Espírito.
mas a fé pode estar, a cabeça ainda não foi lavada. Então precisa do trabalho dos ministérios. Se você olhar em Efésios, do verso 3 para o verso 13, no 3 fala da unidade do Espírito, no 13 vai falar da unidade da fé. Tem 10 versículos aí no meio, onde vai falar que para alcançar a unidade da fé, precisa dos ministérios. Então, os ministérios é que vai fazer isso. Os ministérios da palavra, ministério do evangelista, ministério do apóstolo, ministério do profeta, ministério do pastor, ministério do mestre, tudo trabalha na palavra e eles é quem vão tratar, ou lavar você na palavra para que você venha possuir uma só fé. Porém, é necessário que guarde a unidade do Espírito. Então, eu só estava querendo mostrar que para ir além precisa já ter alguma coisa e nós já possuímos alguma coisa. Amém? O que é que possuímos? Unidade do Espírito. Porém, precisa ir além de unidade do Espírito. Temos que partir para alcançar a unidade da fé. Já temos a unidade da fé? Ainda não. Depois que alcançar a unidade da fé, aí é a unidade do céu e da terra, aí quem resolve é Jesus. Você mostrou e fez o dever de casa. Jesus, a tua igreja já está unida. Aí ele desce a hora que ele quiser. Aí é com ele. Agora a bola está da nossa vez. Depois que chegar na unidade da fé, a bola passa para ele. Tá bom? Ok. Agora, quando meu objetivo é entrar não em como alcançar. Ou não no que é, no que não é, mas em como alcançar, tá bom? Vou ver se eu chego lá. Eu quero falar de duas coisas bem práticas, 2 passos, que eu acho muito importante, e que fica entre a unidade do Espírito e a unidade da fé. Uma é que você, para manter, precisa ter ela, que é uma reunião e um ministério. Esse é meu assunto. E eu vou tentar tratar hoje da reunião e amanhã do ministério. Existe uma reunião que ela foi criada para manter a unidade do Espírito. Quando Paulo disse assim, que deve guardar, então Jesus já tratou de alguma coisa e já deu um caminho prático de fazer isto. Algum de vocês se lembra de alguma reunião que Jesus ordenou para se fazer? Que Jesus marcou? A ceia? Lembra mais de alguma? A cola? Tem a colinha? Não, mas a colinha aqui era disso aqui, de Baixa Grande. O que eles fazem nessas casas, tá? Mas a reunião que Jesus marcou, você lembra? Que está na Bíblia. Jesus mandou fazer a ceia. Só a ceia. Hã? Ele disse que vai estar no meio de 2 ou 3. Que mais? A reunião da ceia, ele disse claro, faça isso, é uma ordem, em memória de mim. A reunião que ele pediu para fazer é a reunião, por que ele pediu para fazer essa? Porque é a reunião que preserva a unidade do Espírito. Não tem nada com a cabeça se o cara é católico, assembleano, isso não quer dizer nada. Não trata disso a reunião da ceia. Ela trata da unidade do Espírito. Tem unidade do Espírito? Amém. Então, por isso, é a única reunião que ele fez, marcada, ele marcou, e deu detalhes da marcação da reunião. Eu achei que até exagerou. Ele poderia dizer, vai em tal endereço, assim, assim.
Não, ele disse, vá na cidade, vai encontrar um homem carregando um cântaro, e segue esse cara. O cara não é o dono da casa, não, ele é só o escravo. Na casa que ele entrar, tu procura, por amor de Deus, Jesus, diz logo, abre o jogo. Aí ele tem uma sala mobiliada. Pergunta a ele onde é o local, mas Jesus já sabia, disse, o salão está mobiliado, um cenáculo e tal. Ele avisa o local, manda preparar o local. Você lembra de alguma outra reunião que Jesus mandou, disse, vá lá e prepare o local? E quando eles estavam lá nesse local, que ele mandou preparar, ele, na hora de finalizar, ele disse, vocês façam isso em memória de mim. Existe uma reunião que ele pediu para fazer em memória dele. Alguém se interessa por isso? Alguém se preocupa em fazer essa reunião? Tem uma reunião que Jesus pediu para fazer em memória dele. E tem um monte de reunião que Jesus não disse que não podia fazer, mas que ele não falou que devia fazer, mas ele disse, a turma faz muita reunião, faz aí a reunião que você quiser, eu vou estar no meio, onde tiver 2 ou 3 eu vou estar lá, tudo bem, você reunindo eu vou estar. Agora é o seguinte, tem uma que eu peço, que eu ordeno, que faça em memória de mim. Você se preocupa com o que Jesus ordena? Só tem uma que ele fez isso. E é a reunião que mantém a unidade do Espírito, não a da fé. Quer que foi, quer que foi, quer que há? Queremos seguir a Jesus? É a reunião, eu chamo a reunião ordenada. Não é a reunião que eu vou fazer do meu jeito. É a reunião ordenada, direcionada. Qual que é ela? A da ceia? Pois é. É dessa que eu quero falar. A reunião ordenada. Tem quanto tempo que você teve nessa reunião ordenada? Você tem culto todo domingo, você tem estudo todo, sei lá que dia, mas e a reunião ordenada? Eu faço para aliviar a cabeça de mês em mês e tem congregação que é de ano em ano. Para aliviar a cabeça, porque na Bíblia diz que deve ter ceia. Porque se eu não cear, eu não sou cristão. Porque Jesus falou, quem não ceia não tem parte comigo. Então eu tenho que cear, nem que sabe de ano em ano. Querido, está na hora de ir além. E praticar a reunião que foi ordenada. Se der, pratico as outras. Mas a que me interessa é a ordenada. Se é para escolher um monte de reunião, só pode nenhuma. Eu quero na ordenada, vai. Eu quero na que é em memória. Em memória do morto. Meu amigo morreu, o cara, gente fina, morreu e eu vou celebrar a morte dele. A reunião que celebra a morte dele. Mas ele pediu aí. Vamos brincar de igreja ou vamos celebrar a reunião ordenada? A reunião ordenada, quer texto para ver que foi ordenado? Eu acho que não, né? Em todos os evangelhos, é só não de João. Mas os outros dizem, fazer isto. Ele dá ordem para fazer. O apóstolo Paulo em Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 11, verso 24 diz assim, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então diga, a reunião é ordenada. A reunião é em memória. Em memória. O que é em memória? Em memória, o que é?
em lembrança. Essa reunião não é para discutir doutrina. Não é para o pregador, não é para o líder se apresentar. É a reunião em lembrança. É a reunião em memória. Memória de quê? Tem alguma coisa para lembrar? E esta reunião, ela por si só, ela anuncia. A reunião anuncia, não é você que anuncia. Se você quiser se unir à reunião, porque só a reunião ela já anuncia. Se você não fala nada, já está anunciando, porque a reunião anuncia. Ela anuncia a morte de Jesus, até que ele venha. Está escrito aí em Coríntios. Todas as vezes que o fizerdes, você está anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Existe uma reunião que ela anuncia a morte de Jesus até que ele venha. Porque esta reunião tem um pão que representa o corpo de um lado e um cálice que representa o sangue de outro. E quando o pão e cálice, ou cálice e pão, está separado, está falando do corpo de Jesus com o sangue separado. E toda vez que tem um corpo com o sangue separado do lado, esse corpo está morto. Então é a reunião que você senta com seus irmãos, todo mundo alegre, que é para celebrar a morte dele. E está ali na mesa um pão, que é figura do corpo, e um cálice, que é figura do sangue de Jesus, separados. Só isto o diabo já está sabendo que Jesus morreu, porque o símbolo ali é da morte de Jesus. A reunião em si já anuncia para as regiões celestiais. Se você não tiver coragem de abrir a sua boca e anunciar, a reunião já anuncia. Mas você tem boca para quê, meu filho? Para concordar com o que Deus determina. E se Ele determinou, celebra essa reunião, meu filho. O que me serve é a minha reunião que eu pedi, meu filho. O que eu estou interessado não é nas tuas doutrinas, nas tuas teologias, na tua sabedoria, nas tuas discussões. Eu estou interessado na reunião que eu pedi. Agora, se você quiser fazer outra reunião, eu vou, eu abençoo. Quer reunião de cura? Eu curo. Quer de ensino? Eu dou sabedoria para vocês discutir a noite, o dia, a noite. Mas sabe qual é a reunião que me interessa? É a que me anuncia, que anuncia a minha morte. Não despreze o meu sangue, não despreze a minha morte. Não despreze a minha missão. É isso que eu vos peço. É isso que Jesus pediu. Naquela noite, na última noite, ele fez esse pedido. Na última noite, com seus discípulos, ele vai fazer alguns pedidos, amados. Um deles é isto. Tem uma reunião que eu quero que vocês façam. E se você atentar, nessa noite ele vai dar um mandamento. Vários mandamentos existem, mas eu só dou um. Eu quero que você atente. Qual é ele? Que vos ameis uns aos outros. Os crentes têm atentado para esse mandamento? Parece que esqueceram desse. Briga por teologia e doutrina. À noite que Jesus para e pede alguma coisa, parece que a igreja está se esquecendo. Está se interessando por muitas outras. Que Deus não fique aborrecido pelas outras, não. Tudo ok. Mas eu acho que devemos priorizar o pedido do nosso amado Salvador na sua última noite com seus discípulos. E o que ele pedia? Uma reunião, um mandamento, amor. Amar uns aos outros como eu vos amei. Está dando para engolir? Eu vou engolir água. Eu não sou pregador, sou difícil ser engolido. Se você atravessar, não tem problema.
Se está lá, não tem problema. Não é preciso você me engolir. Agora, o Espírito Santo que está em você foi o que me falou para falar essas coisas. Julgue você se foi ou não. Tá bom? Existe uma reunião que foi ordenada, que é em memória e que anuncia Jesus. Essa reunião eu acho que deve ter primazia na nossa estrutura de igreja. Eu tenho 8 anos que Deus tem me falado sobre estrutura. Eu estou trabalhando especificamente em cima de estrutura. Sabe por quê? Porque a estrutura não vale para nada e vai ser jogada no lixo. Mas Deus mandou que eu trabalhasse em estrutura. Estou trabalhando na formação do odre, que guarda o vinho. Vinho sem odre, para que serve? Então o importante é vinho. Mas se não tiver odre, perde. Então Jesus pediu que tivesse odre, para guardar vinho. E se você não se importa com o odre novo que Jesus falou que devia ter, você bota o vinho nos velhos, porque sem odre ele não fica. E botar no velho dá o que dá direto aí, só divisão, 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 e eu tenho já conhecimento que no Brasil tem 500 anos de divisão. De história de igreja no mundo, e tem mais, que o catolicismo também teve suas divisões lá atrás. Existe um odre que não divide. Será se não dá para a gente construir ele? Deve dar, porque Jesus falou que podia. Ele não vai pedir o que não pode. Então eu quero é o vinho. Eu gosto do vinho. Eu preciso é do vinho. Mas se eu não tiver odre, eu não tenho um vinho para dar para ninguém. Ele é só para guardar o vinho, para apresentar para meus amigos quando chegar. Eis aqui uma taça de vinho, porque eu tenho uma garrafa de vinho que eu conservo. Então, na estrutura, existe uma reunião que é para maturar. Maturar? Vinho. Conservar, amadurecer, melhorar, né? Sentar à borra do vinho. Qual é a reunião? A ordenada. Só Jesus poderia escolher uma reunião dessa. Ele sabe o que é bom para o vinho dele. Ele sabe a estrutura que é correta. Os homens criaram diversos tipos de reunião e só divide. Jesus tem uma que ele diz que matura o vinho. Conserva a unidade do Espírito. Até chegar na da fé. Essa reunião sustenta a unidade do Espírito, até os meninos amadurecer os ministérios e chegar no entendimento, chegar num consenso de andarem juntos. Se a gente joga essa reunião fora, a gente vai morrer, vai vir outra geração e não vai mudar nada. Só vai mudar o tipo da denominação que vai surgir. Cada dia surge uma diferente. Então existe uma geração que vai se preocupar com a reunião que Jesus ordenou. E sabe por que eu tenho fé de vir aqui falar essas coisas? Porque eu creio que essa geração está aqui. Perdoe-me a turma que acha que não vai ficar nessa geração. Perder a oportunidade. Por isso que eu falo, eu não morro. Porque eu não perco. Meu negócio é ir além. Tá?
vocês é a bola da vez. Se você está mais velho, sua bola ainda não quebrou. Caleb tinha 85 anos e disse: Josué, você lembra da promessa de Moisés? Ele me deu Hebrom. E eu vou tomar. Eu estou novinho. Eu estou nessa aí. Eu não morro mais de jeito nenhum daqui para Jesus chegar. Aí pode, Deus revelou, não. O negócio foi aqui dentro. Não vi nada de fora. Aqui dentro. Isso é coisa da minha cabeça? Não sei. Se eu morrer, eu só lhe digo uma coisa. Ore e manda eu levantar que eu levanto. Só sei de uma coisa. Lhe garanto. Então, a reunião ela é ordenada, é em memória. Em memória quer dizer, não é para ficar discutindo, blá, 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 para lá, para cá. Não, é para falar de Jesus. É em memória dele, ué. A reunião é dele. Não é para dizer, a carne está boa, a reunião está boa, não sei o quê. Conversinha. Não, é para falar dele. Estamos reunidos para ele. O centro é ele. Então ele deixou uma estrutura de reunião para isto. Um ajuntamento, onde ele é o centro da atenção. E é bem esse que nós insistimos em desconsiderar, porque nós gostamos do centro. A reunião de ensino, quem aparece é os mestres. A reunião do evangelismo, os evangelistas. A de cura, os curandeiros, os milagreiros. Não pode não, curandeiro? Essa reunião é de cura. Quem cura é o quê? Não sei. Me ajude, eu não entendo nada de língua nenhuma. Mas na reunião da ceia, quem aparece? Por isso que as pessoas não têm prazer em celebrar. Não aparece. E ele, por incrível que pareça, só ordenou fazer essa daí. Se as outras, se quiser fazer, tudo bem. Mas a que eu quero que você faça é que você não aparece. Eu quero que você celebre. Eu deixo ordenado fazer isto. A qual? A reunião que eu não apareço. Eu tenho que fazer. Em memória, ordenada. E a reunião sozinha já anuncia Jesus. Tá bom? O que mais sabemos dessa reunião? Em João, acho que é 6, 53, 54, Jesus diz que quem come dele e bebe dele tem vida. A reunião que dá vida. A reunião para a vida. Em Coríntios 10, fala, o cálice de bênção que abençoamos, porventura não é a comunhão do sangue de Cristo? É a reunião da comunhão. E o corpo, o pão que partimos, não é a comunhão do corpo? Então esta é a reunião que expressa a comunhão. Não importa que denominação é. É isso que eu venho procurando trabalhar com os irmãos nessa amada cidade de Baixa Grande. Quem já ouviu falar em Baixa Grande? Quem não ouviu falar em Baixa Grande? Levanta a mão. Sim. Quem não ouviu? Ok. Vocês conhecem a capital do estado de vocês? Conhece? Conhece a capital do seu país? E vocês conhecem a capital do mundo? Não conhece? Baixa Grande. Capital do mundo.
Para mim. Se não é para você, é para mim. Porque ela, para mim, é o centro da vontade de Deus. Então, é a capital do mundo para mim. Onde Romildo quer morar no mundo? Em Baixa Grande. Não tenho dúvida. É o centro da vontade de Deus para a minha vida. Aí. Vou dizer o quê de Baixa Grande? Tem 20 mil habitantes, meu irmão. Baixa e Grande. Você foi lá. Em Baixa Grande. Nós temos trabalhado com os irmãos lá. Haroldo me pediu para falar como era Baixa Grande. É bem assim, Haroldo. Baixa Grande, Ademir, Baixa Grande. Estou entendendo. É que o negócio aqui fica difícil, Ademir. De um lado, aqui é o único lugar que fica em frente à câmara, não tem jeito. Baixa Grande nós trabalhamos, a igreja para a gente, a vida da igreja é na casa. Né? Então, nossas reuniões, que consideramos reuniões da igreja, nas casas dos irmãos. Eu fui católico por muito tempo, mas enganado. Por quê? Me forçaram, me batizaram na igreja católica e ninguém me perguntou se eu queria, se eu não queria. Água na cabeça do menino, eu chorei, espinhei e estou batizado. Não foi assim? Meu foi assim. Sabe quantos meses eu tinha? 6 meses. Arrumaram os padrinhos, rapaz. Os caras me segurou e não teve jeito. Então, disseram que era católico e eu fiquei lá 17 anos dizendo que eu era católico. E a religião que eu nasci, eu morro. Eu nasci. Quem nasceu em religião? O cara entra forçado. Criança, pá. Então, em 82, por aí, eu tive a oportunidade de começar a conhecer a palavra de Deus. Né? E foi por intermédio de alguns irmãos que tinham contato com a família do Roberto, Haroldo, Cristóvão, família do seu João. Então eu me converti fora do sistema católico, porque eu era católico só nominal, né? E fora do sistema evangélico. E aí fiquei no meio de uma guerra, numa cidadinha de 20 mil habitantes. 20 mil hoje, lá atrás não tinha 20 mil. Na década de 80. Então, católico batia na gente e evangélico também. Pau de um lado, pau do outro. Você é católico, rapaz, disfarçado de crente. O outro dizer, você é crente disfarçado de católico, rapaz. O negócio pegou. Mas, graças a Deus, na perseverança, Jesus vai mudando as coisas. E nós hoje nos relacionamos muito bem, tanto com o padre como com os pastores da cidade, né, de todos os ministérios, porque eu visito todos os ministérios. Eu vou na missa, não, se o padre estiver assistindo, sabe que não é, sabe que não é toda vez. Mas eu vou na missa. Não. Eu vou, é porque nós fazemos evangelismo do lado da igreja católica. Né? E 2 anos atrás, eu montava o som lá e avisava o pessoal que ia ter evangelismo, botava um sonzinho, ia passando, mas aí chegava próxima hora da missa, dizia, olha gente, vai começar a missa, vocês vão para a missa, logo depois da missa, nosso culto aqui. Aí, eu também ia para a missa. Se eu mandava os outros, eu na missa. E, às vezes, eu vou na festa do padroeiro da cidade. Porque você é o padroeiro da cidade, né? Então, a gente tem que respeitar o padroeiro da cidade. Quando eu entrei a primeira vez no dia do padroeiro da cidade, os católicos parece que viu o diabo entrando na igreja. Virou a igreja em peso. Para mim. E até o santo padre falou meu nome lá na frente. Eu digo,
mas, seu santo padre, já basta o povo estar me olhando, o senhor ainda fala meu nome. O pessoal levantava para me botar para sentar. Não, tá bom demais, moço. Continua, faz de conta que eu não estou aqui, mas... Nós temos um ótimo relacionamento. O padre senta no banco da praça, não é direto, mas às vezes acontece dele estar lá sentado. Inverte também, ele paga a mesma moeda. Como ele não é direto no banco da igreja, ele não é direto no banco da praça. Mas acontece, tá bom? E com os pastores também nós temos um ótimo relacionamento, né? Visito todos os ministérios que tem em Baixa Grande, né? Faço questão de ir lá. Quando vem as denominações, troca obreiros constantemente. Faço questão de receber os obreiros, de abençoar o ministério dele, de concordar que ele seja bênção na minha cidade. Tá? E o nosso trabalho é focado em cima dessas casas aqui, ó, do irmão Floriano, do irmão Antônio, irmão Jacó, Nilson, Edilson, Rosivaldo, Vanderlei, Raimundo e Haroldo. São essas 9 casas que sustenta ou que hospeda a igreja de Baixa Grande. Nessas casas nós ceiamos, oramos, estudamos e resolvemos as questões de finanças. Cada casa dessa tem seu tesoureiro. Resolve suas finanças, tá? O que faz com essas finanças? Aí vai gastar meu tempo. Mas desses 9 anfitrião aí das casas, 4 desses recebem ajuda financeira das entradas do próprio grupo, para ajudar no sustento deles. Os outros 5 não recebem nada, trabalham. E esses que recebem também trabalhou de graça há muito tempo, mas por necessidade, a igreja, o grupo, sente que deve ajudar e passa a ajudar. Já ajudamos obreiros de outras igrejas. Já ajudamos um pastor de... Não posso falar aqui, porque vai sair lá. De uma congregação, a maior da cidade, e... Mas um pastor da congregação, ele é pastor auxiliar, ele estava passando dificuldade financeira, a igreja não estava ajudando ele o suficiente, porém ele é da cidade, ele é pastor auxiliar, mas ele é que é o pastor realmente, porque o outro, o oficial, vem e vai, muda de quando em quando está mudando. Ele não, ele é da cidade. Quando entra um irmão com problema lá na porta do templo, ele do púlpito sabe que aquele irmão está com problema. O outro que chega, às vezes nem o nome do irmão sabe. Então quem é o pastor realmente é ele. Então eu chamei ele um dia e conversei com ele, sabia da situação dele, e falei para ele que eu considerava ele o pastor, desde quando ele ainda nem era ordenado pastor, né? Mas eu sabia que ele é quem fazia o ministério pastoral. Então falei para ele que a gente tinha interesse em ajudar ele, se ele aceitasse, que a gente ia ajudar no sustento dele por 1 ano. Foi os irmãos do grupo de Jacó, essa turma aqui, quem liberou os recursos para ele. Com uma condição, que ele não saísse da denominação que ele tivesse. Se você sair, perde. Né? A condição é essa. Nós trabalhamos pela cidade, pelos irmãos. Eu visito essas congregações porque eu sinto responsabilidade diante de Deus de ajudar qualquer um deles, são meus irmãos. Eu vou na congregação cristã do Brasil, e uma vez que eu estava lá, teve um irmão que ele pregou o culto inteiro para mim. E chegou a dizer que Deus tinha um plano comigo ali, e que eu ia ser batizado naquela obra. Aí, marcou até a data, era outubro do ano que passou, de
12. Não. Aí era sem padrinho, né? Então, como não teve padrinho para forçar, não batizei. Outubro já passou e eu não fui batizado ainda, né? Mas como eu sei que ele pegou para mim, porque lá os homens sentam num lugar, a mulher no outro. E quem é da congregação vai tudo de paletó. Somente eu não uso paletó. Aí tá, eu lá, eu sabia que a pregação foi toda direcionada a mim. Ele falava, o espírito que você tem não é o espírito de Jesus. A língua que você fala não é, essa língua estranha que você fala não é do Espírito Santo. Eu digo, ué, de paletó ele não está falando, ele está falando comigo, ué. E assim ele pregou o culto todo. Mas sim, não tem problema, continuo indo, continuo, amém. Depois eu falei com ele, a data ele marcou, conversando, eu disse, mas vem cá, Deus falou com você a data, que Deus sabe de tudo, né? E a data ele falou, ele disse, falou, eu digo, quando é a data? Ele, é outubro, 1 ano. Passou 1 ano, rolou 1 ano, eu esperando até hoje, não fui batizado, perdi a benção. Mas quando visito as igrejas, eles ficam assim, achando que eu estou querendo ir para lá. Mas com o passar do tempo, eles ficam querendo me enganar, depois percebem que não é isso. E aí eles passam a me tratar como irmão. E vai passando o tempo, quando eles têm algum problema, procura a mim. Confia a mim. Então, eu tenho que procurar estar junto, não posso ficar separado, né? Precisa ter paciência, de passar uma noite toda ouvindo uma pregação direcionada assim, desse jeito, mas isso faz parte do ofício. Então, em Baixa Grande, essas casas resolve isso aqui. Tudo que uma igreja faz, eles procuram fazer, tá? As casas têm liberdade, são todas diferentes. Talvez tenha alguns que ceiam. Eleni, seu grupo ceia de 15 em 15 dias, né? Tem grupo que ceia de 8 em 8. Tem grupo que ceia de mês em mês. Então, isso aqui não tem uma ordem. Estudo não é um estudo padronizado, porque cada grupo, o nível dos irmãos, das ovelhas, cada um tem seu nível. Como que eu posso padronizar um estudo? Para todo mundo o mesmo estudo. Isso é a organização que faz isso. O nosso conselho para os irmãos é, atenta o passo da ovelha que você está cuidando, para saber o alimento certo para dar para ela. Se é leite, se é mingau, se é feijão, se é feijoada, vai aí dosando de acordo. Não posso padronizar. É fácil de controlar você padronizando, né? Mas nós temos que atentar, não é padrão humano, tem que seguir o Espírito Santo, né? Então essas casas é quem faz o trabalho da igreja. Agora esses quadrinhos aqui são, nós chamamos de ministérios, trabalhos que alguns irmãos de cada grupo desse, pode ter irmãos aqui que gostam de trabalhar com música, com adoração, louvor, música aqui está ligada a isso, tá? Então de cada casa dessa pode ter gente que gosta, então tem um ministério, um dia para ensaiar, um dia para estudar sobre música, essas coisas assim. Aí essa turma da música vai ali. Aí tem algum dessa casa que gosta de evangelismo, e é bem esse daqui. Esse camarada aí, Baixa Grande, está se vendo ruim com ele. Então, de cada casa, tem gente, tem 2, 3 que gostam de evangelismo. Grupo de evangelismo. Missão. Negócio de missão, né? Missão. Evangelizar, salvar gente. Começamos com um grupo, fui para a rua com esse camarada aqui, fui ensinar esse homem a ir para a rua, rapaz, esse cara está dando um trabalho que só na cidade, né? Não para. Todo dia ele está com sono na rua evangelizando o povo. Numa rua, de outra. E o povo vai atrás, e tem gente da Assembleia Batista, o povo vai, ele não está nem aí, dá oportunidade a todo mundo e vamos evangelizando. E acontece que tinha mais de 20 pessoas junto com ele. Sentamos e dizemos, rapaz, vocês não vão dar conta. Muita gente pede o culto. Diz, não, eu quero lá na minha casa, na minha casa. Ele bota a cadeira na frente da casa do cara na rua e bota o som e quebra. De um morro ouve a voz dele no outro. Então sentamos com ele, disse, divide 3 equipes, vocês têm quase
20, quase 30 pessoas, dá umas 3 equipes aí de 8, 10. Pega gente que gosta de cantar em uma equipe, em outra. Dividiu 3 equipes, arrumou 3 sons. E agora deixa a turma estar se vendo apertada com esses homens. Estamos planejando, lá para outubro, fazer um trabalho nos 3 montes de vez. Para um falar, ô irmão, começa o lado de lá, oi, dá a glória do lado de cá. E eles fazem evangelismo, é direto, é em torno de uns 10 a 12 por semana. Não para, né? Evangelizando. Então, evangelismo está aqui. Casais, quem gosta de trabalhar com casais, tem encontro mensal para casais, no último sábado, os casais de Baixa Grande, da cidade, quase em peso, sabe onde é que, se quiser estar com sua esposa sozinha, tem um bom lugar para ir. Né? E também vem os cursos, MMI, curso para casais, essas coisas. Criança, tem uma turma que gosta de trabalhar com criança, com jovens. Eu teve encontro de jovens, de uns 300 jovens. Jovem parece uma doença. Um chama o outro, chama o outro. É só dar convite à juventude da igreja. Eu nunca vi aparecer tanto jovem. Tinha 250 cadeiras lá, ficou jovem em pé. Eu digo, mas de onde veio? Como é que juntou tanta gente assim? Então, tem trabalho com oração aqui, ó, oração das igrejas. Queremos, isso é o pastor Vanderlei, que está à frente desse aqui. Reunir com as igrejas para orar. Os pastores, as igrejas, então faz uma vez por mês. O trabalho da sinagoga é o cultozinho do domingo, viu, gente? Lembrar que foi Jesus, foi os fariseus que ensinou a gente a fazer esse tipo de culto. Então, a gente segue, né? Então, todo domingo à noite, nós nos reunimos, tem uma escola, a igreja tem uma escola, e no auditório da escola, todas essas casas reúnem lá no domingo à noite. Porém, cada domingo à noite, quem dirige o culto da sinagoga é uma casa dessa. Né? Culto de sinagoga é fácil de fazer, né? Já sabe, aquele programazinho, aquela liturgia, aquele negócio. Então, o pessoal, um domingo é Floriano, no outro é Antônio, no outro é o grupo de Jacó, no outro é o Denilson. E quando chega para ser Floriano já tem mais de 2 meses. É um trabalho fácil, não fica pesado para ninguém, e muito menos para mim. Não faço nada disso aqui, ó. Então, aí vai. Isso aí, ó, não é responsabilidade disso aí nenhuma, minha, nem do pastor Vanderlei, nem do pastor Nilson. Os irmãos trabalham nas casas, cuidam da igreja, e só quando tem alguma situação que precisa da nossa ajuda. Né? O da sinagoga, nós estamos lá sentados no banco, e eu sento sempre lá atrás. Né? E eles dirigem. E eu tenho que aguentar muita meninice deles, mas o que eu quero é treinar eles. Como é que faz culto de sinagoga, meu irmão? Aprenda aí. Né? Eu fico lá sentado. Tem gente que fica olhando para mim, para Vanderlei, e diz, Roberto, que vocês podiam fazer um cultozinho mais bonito? Mas aí a gente ia ter que fazer, né, irmão? Então deixa o cara fazendo. Deixa a turma fazendo o culto, rapaz. Está muito bom. Está melhorando, a turma já está aprendendo, né? A Leni já está gostando aí, ó. Então, a minha obrigação e dos pastores lá, Vanderlei e Nilson, é com essas 3 reuniões aqui, ó. Não, e essa também. Reunião da igreja para a gente é só o primeiro domingo do mês. Um café com a igreja, e nessa reunião é que a gente procura dar uma direção para a igreja, tá? Somente uma vez no mês. Porém, para muita gente, a igreja nossa é a sinagoga e o culto da igreja é aquilo. Mas aquilo para a gente, a turma visita, vai, tem dia que é evangelismo, tem dia que é só crente, dá uma palavra para crente, e aí vai levando. Mas uma vez no mês, primeiro domingo do mês, passamos juntos, tomamos café e aí... a oração aqui está errado, né? Eu estou falando dessa daqui, reunião da igreja, uma vez por mês, tá? Mas tem uma reunião com a igreja toda quarta-feira, pela manhã.
né? Nós estamos presentes nessa, e nessa com a igreja toda. E na reunião com os líderes, nós temos com os líderes dessas casas aqui, todo sábado oramos juntos, os pastores e os líderes. E também, no terceiro domingo do mês, temos uma reunião com todas essas famílias juntas, passamos o dia junto lá na chácara. Esse é o nosso trabalho. A gente é muito leve, se eu passar um ano aqui, não está tocando lá do meu jeito, eu volto para Baixa Grande porque é a capital do mundo. Lembra disso? Por isso que eu tenho que estar lá. Meu tempo já foi, não? Até que horas? 6 horas? Então vamos lá, minha gente. Trabalhar, ué. Isso aí foi só para falar um pouco de como que é o trabalho em Baixa Grande, tá bom, gente? Isso aí tem reunião com pastores da cidade, nós temos reuniões com eles. A cidade, quando faz aniversário, que é agora no dia 17, esse ano eu acho que não vai ter por causa da política, o prefeito faz um evento do aniversário da cidade e faz um culto, um dia para as igrejas. Então, ele entrega para a gente dirigir lá no centro da cidade. Também tem o dia dos evangélicos, que a lei adotou o dia do evangélico, aí nós corremos lá e já oficializou, levou para a Câmara aprovou. Dia 14 de dezembro é dia do evangélico em Baixa Grande, a gente bota um palco lá e vamos trabalhar. Vai. Se tem a brecha, a gente entra. Né? Nada contra a estrutura. Agora, a igreja para a gente é isso aqui. Tá fundamentado em cima de lares, famílias, casas dignas. Que é justamente para ceiar. Porém, se você for lá, nós estamos muito longe do que nós enxergamos. Mas estamos passinho lento, mas caminhando. Bom, falei da reunião, que ela é ordenada, que é em memória, que ela anuncia, que ela é para a vida, que ela expressa a comunhão, expressa a unidade, que diz, apesar de serem muitos, somos um só pão. Né? Quando fala do pão em Coríntios 10. Apesar de muitos, mas somos um só pão. Então essa reunião anuncia a unidade. Mas tem um item negativo nessa reunião. Paulo fala, em Coríntios 11, que esta reunião é perigosa. Se quiser lá, bota. A reunião que Jesus pediu para fazer é perigosa. Tá? Tem esses 6 pontos aí positivos, mas o 7º eu coloquei que é perigosa. Que Paulo fala que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ele disse, come e bebe para a sua própria condenação. E por isso tem gente fraca, doente e até morto, espiritualmente. Até fisicamente acontece. Mas, por que é perigosa? Ele diz, porque não discerne o corpo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então, comecem a discernir o corpo, comecem a discernir o que é igreja. É bom ter cuidado, os irmãos precisam ser bem orientados sobre o que é igreja. Não brinca com esse assunto, porque esta reunião é perigosa. Tá? Mas, amém. O tempo não vai permitir a gente adentrar muito. Eu quero ir para João, capítulo 13. João 13. Então, essa reunião é uma reunião que celebra, né? 13. Tem algum problema com 13? Conhece Zagalo? Hoje é 13. Yes. Mas não, hoje é 14. Ontem foi sexta-feira 13. Então, essa reunião, gente, ela não é litúrgica. Né? Não é uma reunião de liturgia, a reunião que Jesus ordenou. É uma reunião da família. Então, numa reunião da família não é um negócio litúrgico assim. Né? É uma reunião para a vida. Né? É uma reunião de celebração. Jesus pediu que celebrasse a morte dele. Por que deve celebrar a morte de Jesus? Por que ele quer que lembre sempre disto? Por que é importante lembrar que Jesus morreu?
A ponto dele pedir assim uma reunião em memória. Me enche de graça quando eu penso que Jesus morreu por mim. A graça de Deus me inunda quando eu declaro: Jesus morreu por mim. Eu estou dizendo nas regiões celestiais: Satanás, eu não te devo nada. Jesus morreu por mim. Jesus pagou por mim. Você acha, Satanás, que o juiz, o Supremo, vai me cobrar 2 vezes? Jesus já pagou o débito e ele vai mandar cobrança para mim, Satanás? Você acha? Estou perguntando a Satanás.